Eu vou pular no YouTube. Nós vamos falar sobre causas atuais e anteriores das aflições segundo o Espiritismo. Para a gente falar sobre as causas atuais e de aflições, explorando, né, a doutrina espírita e trazendo um pouco para a gente entender qual é o papel que nós estamos aqui fazendo hoje, né? Nesse planeta, nesta família, nesses amigos, nesta religião, com essa doença, sem doença, qual é o papel que nós desempenhamos nesse momento? E aí eu quero que a gente faça uma reflexão juntos, nesse sentido. Primeiro, para a gente ver qual é a definição de aflição, porque cada um de nós vemos a aflição de uma forma diferente. E a aflição é um estado emocional de profundo desconforto, uma inquietação, uma angústia, um sofrimento psicológico, que cada um de nós lidamos com ele de uma forma diferente. Cada um de nós vamos ter uma perspectiva de visão dessa aflição de acordo com as experiências que a gente tem. E a sensação que vem para a gente no momento que a gente tem uma aflição é uma sensação de uma preocupação intensa, acompanhada de sentimentos de tristeza, de ansiedade, de desespero, de desamparo. E esses fatores que estão relacionados com os nossos fatores pessoais ao longo da nossa vida, na nossa infância, da nossa criança ferida, no nosso adolescente que foi rebelde ou não foi, das perdas que nós tivemos, das frustrações que hoje o jovem tem uma grande dificuldade de lidar com as frustrações da vida. Dos nossos conflitos emocionais, eu quero isso, eu não quero, eu aceito, eu não aceito. A intolerância que nós temos diante das pessoas e das coisas, os limiares nosso para lidar com isso de intolerância está sendo muito pequeno, até mesmo porque se eu quero saber uma coisa que está acontecendo lá no Japão, eu tenho instantaneamente essa informação. E eu não dou tempo para que ninguém, nem nós mesmos, elaboramos de uma forma tranquila, emocional, aquilo que nós estamos sentindo. O exemplo disso é o luto, né? Antigamente, lá na época da minha avó, né? Eu tenho 60 anos, então na época da minha avó, a minha avó já faleceu tem 30, ela estaria com cento e tantos, então um século atrás, 100 anos atrás. As pessoas estavam em luto, vestiam preto, fechavam em suas casas e davam tempo de digerir aquela perda. Hoje, nós saímos do velório e vamos para o trabalho. Se ficamos 1, 2 dias é muito, e não quero falar sobre ele, eu não quero dizer, deixar o tempo emocional de eu lidar com essa minha dor, com esse meu luto. E aí nós temos vários, dentro do Espiritismo, que vai trazer sobre como lidar com essa aflição. Em Nosso Lar, o livro de Chico, pelo espírito do André Luiz, vai descrever as dificuldades, os desafios e os aprendizados que o André Luiz tem ao desencarne dele. No livro Libertação, a gente vai ver as transformações que são necessárias de sofrimento do espírito que desencarna e as obsessões, as perturbações emocionais. E a gente vai encontrar também as orientações de superação, tanto no plano espiritual como no plano... a superação e o progresso espiritual que esse espírito faz. No livro
e a vida continua, do André Luiz também, ele vai abordar a morte como um processo de aflição e de desafios que o espírito passa quando passa do lado de lá. E eu vejo a ansiedade no dia a dia, desde que passou no online, das pessoas receberem uma carta do seu ente querido e querem para ontem. E esquece que aquele ser que fez a viagem, ele continua tendo as mesmas características de personalidades que eles tinham quando vivia conosco. Se ele gosta de escrever, ele vai procurar uma forma de comunicar pela escrita, mas se ele não gosta de escrever, que jeito ele vai procurar isso? Ele passou a vida dele, 80 anos, meu pai é um desses, meu pai não gostava de escrever, ele não vai escrever uma carta para mim. Minha avó pode escrever, mas meu pai não. Porque não é uma característica dele. E aí nós temos outros livros, né, que vai falar sobre a aflição e como superar essas aflições com exemplos de espíritos que desencarnaram. Nós temos um livro que eu gosto, que é uma série de livros. Quem está entrando no espiritismo agora, que quer conhecer, tem 2 séries de livros. Violetas na Janela, e tem 3 livros, que é psicografado da Vera, pela Patrícia, que é um espírito. É fantástico de vocês lerem, é daqueles livros que a gente pega e a gente não quer parar de ler. Outros livros que falam o desencarne de um brasiliense que faleceu de acidente, é O Mundo que eu me encontrei, do Luiz Sérgio. Também é um livro, e aí ele depois a gente vê o progresso, porque ele tem uma série de livros, ele conta como que foi dele pular do corpo, sair do corpo, ver o corpo dele deitado, chegar a equipe para socorrer ele, e todo o processo dele buscar um médium para ele poder contar a história dele. Isso eu li esse livro na adolescência, mas é fantástico o livro. E aí depois, a série do Luiz Sérgio é uma série em que você vai encontrar vários, o progresso dele de evolução no plano espiritual. Cada etapa de evolução dele, dá para você acompanhar através de vários livros. Se não me engano, quando eu parei de ler ele, depois eu não procurei ver se ele estava escrevendo mais, mas tem a primeira médium, a segunda médium que psicografa ele é a Vera Lúcia também. Nós temos também o livro do André Luiz, Domínio da Mediunidade, que também vai trazer aborda essas aflições encontradas nesses períodos e mostra o lado de um trabalho de socorro através do centro espírita. É um livro mais de você estudar. Um outro livro também que vai trazer sobre as aflições e como lidar com essas aflições é o livro Renovando Atitudes, que é de Hamamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo, onde ele vai ter um relato de um espírito obsessor que ele, diante da aflição dele estar ali sofrendo por uma causa de um encarnado e não conseguindo perdoar, e ele tem a liberdade de escolher o que ele vai fazer. Divaldo Franco também tem A Vida em Sua Plenitude, que também vai fazer esse relato de como que é a situação que, que as pessoas passam do lado de lá quando desencarnam, e esses, saindo dessa aflição. Mas é importante a gente entender que qualquer aflição que nós temos, ela tem uma causa e tem um efeito. Eu diria que a causa e o efeito dessa aflição é o ponto central que a gente tem de buscar olhar. Porque essa causa e esse efeito, tanto nós podemos ter
situações no sentido de aflição ter consequências positivas ou negativas. Por que eu falo que é positivo e negativo? Porque tudo que acontece em nossa vida tem um aprendizado que a gente faz. E se a gente aprende, a gente melhora. E se a gente, diante desse sofrimento, dessa aflição, a gente olha para a situação, nós somos capazes de lidar com ela e lá na frente a gente vai ver, nossa, o positivo foi aquilo que eu passei, porque eu alterei tanto e hoje eu sou muito feliz pela dificuldade que eu passei, que eu tive de superar. Então a gente tem de olhar para essa situação, né? Que existe coisas, a causa e o efeito. E se a gente amplia para o espiritismo, nós não sabemos o que fomos em outras vidas. Nós não sabemos o que nós fizemos. E se a gente não sabe o que fizemos, o que acontece nesse momento em que nós somos convidados a refletir sobre as nossas escolhas diante de uma escolha anterior que fizemos na nossa proposta encarnatória? Então, eu vim para ter esse pai, essa mãe, eu acordei com eles, só que numa outra vida, quando eu olhei para aquele pai que me recebeu nesta vida, eu cheguei na adolescência e olhei para ele e eu falei assim, epa, esse cara fez mal para mim. Eu tive uma assistida que foi exatamente isso. Ela amava esse pai. Por isso que a gente esquece as coisas, para a gente poder resgatar. E aí, ela amava esse pai. Quando chegou na adolescência, ela passou a ter medo desse pai. Porque quando a gente abriu a frequência dela, ela tinha sido abusada por esse pai. Naquela vida passada. Ela abriu aquela frequência dela, o nível dela, e passou a ter medo. Nós fechamos. Por quê? Porque ele, quando eles estavam no plano espiritual, eles se perdoaram. Tanto que ambos aceitaram vir como pai e filha. Mas por algum motivo ela abriu aquela memória. Claro que ela nunca soube disso. Nem o pai soube disso, porque isso a gente não vai colocar, a gente não vai falar. Vai gerar mais problemas. E aí, nós temos, né, quando nós esquecemos o nosso passado diante daquela aflição que a gente tem de passar, que é difícil de passar, porque cada dor é única, de individual de cada um, a intensidade é diferente de cada um. Mas nós temos a necessidade, nós estamos aqui para aprender a ser melhores. Então, nesse caso que eu coloquei para vocês, foi fechada aquela frequência, daquele nível esquecido para ela, e ela voltou a ter uma relação muito boa com o pai. Parceiros fizeram, eles conseguiram resgatar uma coisa do passado. Então, eles tiveram o aprendizado e resgataram. A mesma coisa são as doenças. Tem várias pessoas que têm perdas de filhos que tiveram pequenas vidas, mas eles precisavam só chegar e ter aquela pequena vida para completar a jornada dele. E a mãe aceitou recebê-lo. Mas o aprendizado talvez seja maior da mãe, de aprender a lidar com esse amor incondicional, independente do plano que aquele filho está. Porque ele teve aquela pequena vida. Então, as aflições podem ser encaradas como oportunidades de aprendizado, de evolução espiritual. E quando a gente encara esse desafio, nós somos chamados a desenvolver virtudes que existem em nós, que é necessário nós termos. Paciência, coragem, compaixão, amor incondicional. Ver o outro como um irmão, como Jesus disse.
todos somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E aí, quando nós trazemos isso e trazemos essa experiência que Jesus deixou para a gente vê que talvez a nossa aflição é benéfica para mudar o nosso caminho. E a gente está aqui, nós nunca podemos esquecer que nós estamos aqui para resgatar débitos do passado. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós precisamos melhorar. É porque nós precisamos olhar para situações de forma diferente. Só que nós fazemos o quê? Nós julgamos. Nós trazemos o julgamento o tempo inteiro. É só abrir um jornal, é abrir lá, e aí a gente vê o tanto que as pessoas criticam. E aí tem um ditado popular que quando você aponta um dedo para uma pessoa, você está apontando 3 para você. E esse movimento, né, de 3 para mim, quando eu estou criticando o outro, eu tenho todas aquelas características em mim, porque foi de mim que saiu a crítica. Então, antes da gente criticar o outro, nós temos necessidade de olhar o que eu tenho, que o outro tem, que está me espelhando. E essa é uma experiência muito difícil. Eu lembro que eu criticava, eu nunca fui muita... Todos nós somos políticos. E eu criticava algumas coisas do ex-governador aqui. E aí, em 2007, eu comecei a fazer um trabalho aqui em Goiânia e no estado de Goiás, que faz parte dos guardiões da humanidade nessa transição planetária, da gente fazer orações para os governantes. E eu tinha de rezar para ele. Pô, mas era difícil. Eu tinha criticado tanto. E eu aceitar ele como um irmão, e aceitar ele como um homem falível, e que provavelmente estava falindo na sua proposta encarnatória, como nós temos aí vários políticos que estão assim, eu tinha de rezar. E é engraçado que quando a gente faz isso, foi um movimento muito legal que aconteceu comigo nesse sentido, que eu tinha 3 meses que eu comecei a fazer as orações para ele e fui convidada para ir num jantar com o governador e a primeira-dama, isso deve ter uns 10 anos, no palácio, para todos os espíritas. E foi engraçado, ele estava fim de governo, uma amiga minha que me convidou para ir com ela, eu estava passando mal, estava com processo de uma doença, e aí eu fui, e o meu combinado com ela era, olha, eu vou ficar um tempinho, e assim que terminar o jantar tal, a gente sai. Beleza. E aí, depois que teve todos os protocolos, serviu, estava na sobremesa, nós comemos tal, aí eu levantei para a gente ir embora. Ela levantou junto comigo, e aí quando eu viro, para a gente sair da mesa, né? O governador está na nossa frente. Essa amiga me fala alguma coisa sobre o trabalho que eu fazia de oração. Aí ele virou para mim e falou assim: por que você não veio fazer aqui dentro do palácio? Eu falei assim: porque nunca tive autorização. Ele convidou a gente para fazer a oração lá dentro. Olha o poder que a oração tem. Então, quando nós olhamos isso, né, eu consegui com ele fazer e com várias outras pessoas fazendo isso, vendo a pessoa. E eu passei essa pandemia para o governo anterior, para esse governo, rezando e trabalhando diariamente. Hoje é diariamente, né? Já durante essa pandemia foi diariamente para o governo federal e mundial. E aí um movimento da gente fazer esse resgate, né?
de ver que se a gente tem fé, se a gente acredita nesse ser supremo que é Deus, e que diz que todos nós somos irmãos, nós temos de olhar o outro como irmão. É uma coisa fácil, não, gente? Não é? É difícil de você encarar o outro, ver. Mas não é, a gente tem de entender que é um dia depois do outro. Não é um processo rápido, é um processo longo, porque a gente tem de despir dos nossos julgamentos, das nossas expectativas em relação ao outro. A gente tem de se despir disso. E aí as nossas relações ficam muito mais fáceis, porque isso passa a nós termos uma relação melhor com isso. E uma das coisas que influencia na nossa vida é que a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem escolha. Nós temos um caminho, em todo momento, nós temos escolha para ir para esse ou aquele. Nós temos escolha de continuar dormindo ou da gente levantar com as mais dificuldades que tem e começar a fazer as nossas atividades. Nós temos escolha de pegar essa estrada ou pegar essa outra estrada. E ele é fundamental. O livre-arbítrio é fundamental na nossa jornada espiritual. As nossas escolhas e ações no presente têm um impacto direto na nossa vida, que nós estamos vivendo, e o que vai acontecer com a gente no futuro. E o Espiritismo incentiva para que a gente possa olhar isso de forma diferente. Eles nos traz para que a gente possa ter consciência, e o pensamento foi para ser pensado, analisado, refletido. Por isso que existe o pensamento. A emoção é para ser sentida. Mas o pensamento você pode... Por que eu estou sentindo isso? O pensamento pode conversar com o sentimento. E o livre-arbítrio é isso, é da gente saber fazer a escolha. Por que eu fiz? Para mim não repetir. Se eu fiz uma escolha e foi errada, amanhã eu tenho que fazer uma escolha melhor. E a nossa vida vai ser, né, e vários de vocês aqui são, ou estavam depressivos, ou estão depressivos, né? Não adianta a gente ficar pensando no amanhã, eu tenho que pensar hoje. Hoje eu quero estar menos depressiva do que amanhã. Hoje eu quero estar menos apática do que amanhã. Amanhã, sabe, é um outro dia e eu vou melhorar a forma que eu vou lidar. E essa liberdade de escolher, ninguém tira de nós. Somos nós que escolhemos. Como a avó Zefa fala, né? A avó Zefa é um espírito que trabalha com a gente na nossa igreja. A avó Zefa fala assim: filha, quem fura o balão de proteção somos nós, são vocês. É de dentro para fora. As escolhas quem faz é você. Aí tem um... Eu acho que ele hoje é até trabalhador espiritual na casa. Já tem muitos anos que eu atendi ele. Ele incorporou na médium, eu era doutrinadora dele. E ele virou para mim e falou assim: você é custosa. Eu assustei, porque ele falou numa firmeza, sabe? Era a sensação que o espírito era, sabe, aqueles cara forte. E ele falava assim: você é custosa. E ele repetia com muita, até com um tom de voz mais alto, que a médium não tinha esse costume de fazer de jeito nenhum, ela é muito serena. E aí eu falei assim: por que eu sou custosa? A gente te derruba subindo a escada e você levanta. Os outros a gente derruba e eles ficam deitados na escada chorando. E aí eu fui conversar com ele, porque por que ele estava falando aquilo? Porque eu falei assim: não, a gente era um tratamento da casa que eu pertencia.
Aí ele foi usar o meu exemplo de que, e aí isso para ele era uma coisa que ele queria me conhecer. Por que eu fazia isso? Eu falei assim, mas não é o nosso dever? Se a gente cai, a gente levanta. Eu não posso ficar decaída. Eu posso permitir ficar triste 1, 2 dias, mas depois vamos embora, vamos trabalhar, vamos procurar a solução. Os profissionais estão aí para isso, a religião está aí para isso. Então vamos levantar. Foi o que eu disse para ele, né? E eu acho, no meu coração hoje, eu acho que ele trabalha com a gente, né? Porque ele viu que não adiantava ele ficar no movimento, né? E aí eu fiz que é uma técnica de regressão de memória do espírito, para ele ver por que ele estava fazendo isso. E, e aí mostrei para ele que ele poderia ter uma coisa diferente e ele aceitou ir para o educandário. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente tem essa liberdade. E a gente pode fazer essa liberdade, e isso é na nossa vida diária. E aí nós temos muitas coisas que nós podemos fazer para a gente se despregnar disso, sair disso, através do estudo, do autoconhecimento, da prática do bem, da caridade. Mas a primeira pessoa que nós temos de ser caridosos tem de ser conosco. Nós temos de saber nos acolher, acolher na nossa aflição, olhar para nós de uma forma diferente e trazendo essa consciência para que a gente possa tomar decisões sobre as nossas vidas. Então é importante para cada um de nós olharmos, né, para as nossas escolhas, olharmos para o que está acontecendo em nossas vidas, para que a gente possa olhar para isso e falar assim, pô, melhorei. Está difícil, mas amanhã eu vou estar melhor. Hoje, 2 pacientes minhas mudaram a medicação. Os psiquiatras mudaram a medicação dela. E eu disse para elas, olha, vamos monitorar isso, porque eu não quero que vocês diminuam, que vocês piorem emocionalmente, porque a depressão, quem toma remédio, tem medicação, o psiquiatra vai dar, mas ele tem de monitorar a paciente para que ver quais são as perdas e os ganhos que aquela medicação vai fazer e quais são as reações comportamentais, emocionais que aquele paciente tem. E o meu dever é orientar o paciente para que ele possa levar, entender o movimento que ele faz. E aí, nesse movimento, claro, a gente pode trazer ele para essa consciência de que se ele tem um comportamento, né, que ele está piorando, está mais ansioso, está com insônia, não está dormindo, e qual é a influência desse medicamento que está fazendo ela, porque antes do medicamento ela estava dormindo normal. Então a gente tem de orientar ele, tem de orientar o paciente em relação a isso, para que ele possa ter uma situação um pouco mais harmônica nessa transição da medicação. E eu falei assim, me liga, passa mensagem para mim, que eu não quero que vocês perdam o que vocês construíram. É um dia depois do outro. Então vocês vão ter de colocar para mim. E esse movimento da gente olhar isso, é importantíssimo isso na nossa vida. Para que a gente possa entender e lidar de forma diferente para essas situações. E aí a gente tem, novamente, no nosso lar, André Luiz tem um trecho marcante no livro que fala sobre o acolhimento e o aprendizado espiritual de alguns espíritos que estavam em desespero, revolta, apego às antigas vidas terrenas.
E aí eles ficam naquele looping, vivenciando aquilo o tempo inteiro. A gente acha que vai para o plano espiritual e, pô, virou santo? Não, do jeito que eles são, eles continuam sendo. E aí eles vão ficar naquele looping daquilo que eles estavam vivendo, do apego que tem pelaquela terra, pelo apego que ele tem pelaquela situação, pelaquela casa, pelaquele imóvel, né? E aí lá o espírito, eles conseguem, né? E eles ficam presos nessa situação. E aí eles conseguem, naquele momento de arrependimento e de socorro, de renovação, né? Ele começa a se despertar para essa nova vida que eles têm. Se isso acontece do lado de lá, no plano espiritual, acontece aqui também. A gente pode fazer isso com a nossa vida. A gente pode mudar em relação a isso. A gente pode fazer diferente. E nós vamos encontrar isso em outros livros, que é essa liberdade que tem de escolhas, e eles vão respeitar a escolha de cada um, por isso que tem a reencarnação. Se a gente não conseguir nessa vida, a gente consegue em outra, em outra, em outra. Tem de melhorar um pouquinho em cada uma, né? A gente vai encontrar no livro Reino das Sombras, que é uma trilogia do Robson Pinheiro, que para mim, essa trilogia, Reinos da Sombra, é um tratado de desobsessão. Quem já conhece um pouco mais de espiritualidade, quer estudar sobre. Tem algumas coisas que algumas pessoas acham pesadas, mas é um tratado de trabalho intenso de desobsessão. E aí você tem o outro livro, que é Os Filhos, outra trilogia deles, Filhos da Luz, que tem, até citei no curso de apometria, que é o livro Casa dos Espíritos. E aí te conta o desencarne do espírito que psicografa esses livros, que é o desencarne do Ângelo Inácio, que ele vê todo o velório dele, ele vê a luz, vê os espíritos que vão buscar com ele, ele vê as pessoas falando coisa boa dele. Era uma pessoa conhecida no Brasil. Ele vê a família, a filha dele tinha desencarnado pouco tempo antes, a filha vai recebê-lo. E aí ele vai para a cidade de Aruanda, né? O caminho é muito bonito, como ele vai num barco com o pai João. É muito bonito a descrição que ele faz do ambiente. No livro, é um capítulo que ele fala da chegada dele. E aí as adaptações e o conhecimento da cidade de Aruanda é uma descrição muito bonita. Eu brinco com meus amigos que eu quero, ao desencarnar, ir para a cidade de Aruanda, mas eu tenho de ter uma elevação espiritual maior para poder ir para lá. O outro livro também que fala sobre esses desafios, né? E a liberdade de escolha é um livro que é do Djalma, do Divaldo, que é Desafios da Vida. O outro que fala desde o início, no momento do desencarne, toda a jornada no plano espiritual. Aí tem um outro que é Quem Tem Medo da Morte, que vai falar sobre a pós-morte, trazendo relatos e reflexões sobre o livro. E o livro Busca da Verdade, que também traz essa relação da vida e da liberdade que as pessoas têm nesse processo do desencarne, porque nós vivemos as aflições nossas aqui encarnadas, mas o espírito que desencarna também vive as suas aflições, eles não deixam de ter essas aflições.
Eles não deixam de ter o medo, eles não deixam de ter a culpa. Todas as emoções continuam do lado de lá, né? Quem assistir, quem não indico para quem está depressivo, mas é um relato assim que é difícil ler Memórias de um Suicida, que foi escrito na década de 30 pela Ivone Lara, né? Então, mas a gente tem tantos livros que dizem da superação. Violetas na Janela, que foi um livro da Patrícia, que desencarnou com tumor, não sei, eu não lembro se era no cérebro ou foi linfoma. E o livro chama Violetas na Janela porque a mãe colocava violetas e na hora que na janela da cozinha e ela conversava com a filha ali naquele momento. E essas violetas plasmavam no ambiente que ela estava. Então é toda uma comunicação, né, de amor puro, de aceitação, né, que aquela filha viveu aquela quantidade de anos, né? Então é importante a gente olhar para isso e refletir sobre isso no nosso dia a dia. Ter essa compreensão, a compreensão desses aspectos que nos auxilia a enfrentar as nossas dificuldades de uma forma mais ampla, mais serena, né? Perguntando o que é essa dor, o que é essa aflição, o que é essa angústia, essa tristeza está querendo me ensinar. E aí nosso estudo diário de nós mesmos, se a gente não dá conta de fazer sozinho, a gente busca ajuda. Vamos fazer psicoterapia, reforma íntima, vamos estudar a doutrina espírita mais profunda, vamos fazer caridade, vamos colocar em ação as situações da nossa vida, que aí as coisas começam o ciclo não vai se repetir, a gente passa a fazer de forma diferente. E, e esse estudo dessa prática, né, dos ensinamentos de Jesus vai nos capacitando da gente ver a vida de uma forma melhor, vai nos ensinando a gente superar os desafios de uma forma mais conscientes, solidárias, esperançosos, para que a gente possa ser melhores a cada dia. E buscam refletir sobre isso, sobre a nossa evolução, né? Qual é? O quanto eu já evoluí? Eu brinco muito que hoje eu sou muito mais jovem do que eu tinha quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. Porque é muito mais sereno para mim lidar com as coisas. Claro, a experiência, a maturidade vai nos dando isso. O conhecimento vai nos dando isso. E vai fazendo, e a gente está em eterna transformação. O tempo inteiro nós estamos nos mudando. E somos capazes disso. Tanto que Deus nos dá a permissão da gente ter uma outra vida. Tal é a transformação. Nosso espírito continua, com toda a nossa bagagem de todas as vidas que vivemos. E ele faz com que a gente possa ter essa outra vida e vir resgatar aquilo que a gente não deu conta de fazer na outra vida. Mas é aquele ditado, o que a gente pode fazer hoje, vamos fazer. Eu não quero voltar com nenhum atrito para outra vida, quando desencarnar e eu tiver de fazer minha proposta reencarnatória, de eu ouvir o senhor do karma falar assim para mim: Sandra, você vai receber fulano como filho, ciclano como marido, Beltrano como pai, para que você possa resgatar, porque você perdeu naquela vida o resgate com essas pessoas. Eu quero escolher. Quando eu voltar, se for programar, eu quero escolher. Não, eu quero vir como mãe de fulano porque eu quero ajudar ele.
Não porque eu tenho que resgatar com ele, mas que eu possa ajudá-lo a ter um caminho melhor. Então, é importante para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Fazer isso, olhar para a gente de uma forma diferente e trazer essa reflexão para vocês, para pensar um pouquinho, para buscar um novo caminho para a vida de cada um. Né? Então, é bem-aventurados os aflitos, por isso que está no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, eles serão amparados. E as causas é para que a gente possa progredir. E eu convido vocês, nós estamos desdobrados, quero que vocês fechem os olhos, nós vamos sair lá do anfiteatro que vocês estão desdobrados e nós vamos fazer uma viagem para uma praia que está com o pôr do sol. Nós vamos fazer um encontro. Então, nós vamos saindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nós vamos chegando a essa praia. Alguns de nós vamos correndo para as águas porque adora a água. Então, fim de tarde, um pôr do sol amarelo lindo. E nós vamos fazer um encontro conosco mesmo. Você vai olhar para você mesmo. E você vai falar para você. Sinto muito. Se até hoje eu olhei para você e não te vi, mas agora eu te vejo. Eu te aceito. E a partir de hoje eu vou olhar para você com mais amor. Te acolhendo, te amando, para que eu possa amar as pessoas que estão ao meu redor. Alguns sentam, outros abraçam, outros choram, outros ficam alegres. Sinta a sua emoção e agradeça tudo aquilo que você viveu até hoje. Porque cada escolha que você fez foi a melhor que você podia fazer em qualquer tempo. Mas hoje você tem um pouco mais de consciência e pode fazer uma escolha melhor. Então olha para você com gratidão, com amor pleno. E quando você está sentindo essa gratidão e esse amor por você mesmo, você vê um espírito chegando todo iluminado. Ele irradia muita luz. E vai tomando conta de toda a praia, essa energia dele. Suave. E ele te abençoa. Ele te cura com as suas mãos, com o seu olhar doce, generoso e amoroso. E nós fazemos uma reverência profunda a esse ser. Cada um dá o nome que quiser. E nós vamos sentindo que o nosso corpo vai ficando cada vez mais leve. Nesse sentimento de gratidão, nós vamos retornando para os nossos lares, trazendo para dentro do nosso coração essa tranquilidade, esta paz serena. Nós vamos voltando em 7, 6, sinta o seu corpo em 5, 4, 3, 2, 1. Perceba, abra os olhos, perceba a sua volta.
Nós evocamos nesse momento os médicos e terapeutas do espaço que possam fluidificar todas as águas na casa de cada um de vocês, colocando nas águas a medicação que cada um necessita, em 1, 2, 3, e que a luz de Jesus possa abençoar a cada um de vocês. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Beijão para todos vocês, tá bom? E eu vou continuar o meu trabalho, que eu vou até às 10h30.